Pedro Rocha no São Paulo. Vídeo de hoje do Paulo. canal da Nicola responde a pergunta, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre Pedro Rocha. O atacante que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro está na mira do São Paulo. O tricolor não conseguiu avançar em relação a Marcelo Rian, centroavante brasileiro que joga no time japonês. Contei para vocês sobre essa dificuldade no vídeo no início da tarde dessa sexta-feira. Até por isso, o tricolor continua buscando alternativas. Se pintou o nome do Pedro Rocha. Vocês lembram dele? Jogador que já passou por vários clubes grandes, hoje com 30 anos de idade, defende o Remo, um dos times que lutam pelo acesso na Série B do Brasileiro. Os números do Pedro Rocha na Série B são ótimos, 21 partidas, 10 gols e 3 assistências na temporada, 33 jogos, 14 gols e 4 assistências. Ele está no Remo desde o início do ano e foi contratado pelo Marcos Braz. Chance de o negócio acontecer entre São Paulo e Remo é pequena. Isso porque o tricolor se espantou com as cifras envolvidas. Primeiro, se surpreendeu a descobrir que o Pedro Rocha ganha no Remo R$400 mil por mês. Depois, porque Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Remo, quer entre 2 e 3 milhões de reais para liberar o atleta, sob a alegação de que o Pedro Rocha é hoje o principal jogador do time. Contrato só até dezembro. Se o São Paulo quiser assinar um pré-contrato para a próxima temporada, beleza. Mas se quiser o jogador por agora, e essa é a emergência do São Paulo, precisaria desembolsar essa grana que o São Paulo não tem. Hoje a maior possibilidade em relação ao Pedro Rocha é ir para os Emirados Árabes Unidos. Esse time dos Emirados topa bancar a pedida do Remo e agora tenta negociar um acerto com o Pedro Rocha, que pede um caminhão de dinheiro para voltar a jogar no exterior. Em relação ao São Paulo, sem Pedro Rocha e sem Marcelo Rian, o tricolor vai ter de buscar outras alternativas ou então vai precisar pagar esses 2 a 3 milhões para o Remo ou uma compensação financeira para o FC Tóquio, clube que está com o Marcelo Rian até dezembro por empréstimo. Prometo que qualquer novidade em relação ao centroavante do São Paulo eu volto para contar para vocês, beleza? Boa noite, Nicola, tudo em ordem, graças a Deus. Por que na hora de investir na base os caras ficam procurando um 9 meia boca no mercado? Pois é, o 9 da base seria o Rian Francisco, né? Só que o Rian também se machucou, uma série de lesões no São Paulo. São Paulo teve 3 centroavantes com problemas de ligamento cruzado. E aí não há convicção de que outro da base possa dar conta do recado. Até por isso o São Paulo está batendo cabeça na busca por um centroavante. O Marcelo Rian, que era um alvo, a coisa não avançou por conta do time japonês, o FC Tóquio, para onde ele está emprestado. Nessa sexta-feira surgiu o nome do Pedro Rocha e daqui a pouco eu explico para vocês por que o negócio com o Pedro Rocha talvez não aconteça. Mailton, regularizado, deixa eu só ver se durante esse período em que eu gravei o vídeo se pintou alguma atualização, mas o São Paulo esperava para hoje, no máximo na segunda-feira, a regularização do Mailton, tá? Mailton ainda não apareceu no bid, informação de 8 horas atrás, o metalista não vai conseguir se livrar do ban para regularizar o jogador. O departamento jurídico tricolor busca uma exceção junto à FIFA para anunciar o atleta, tá? Então a notícia do arquibancada tricolor, o Mailton ainda não apareceu no bid, o metalista não vai conseguir se livrar do transfer ban para regularizar o jogador. Departamento jurídico do tricolor busca uma exceção junto à FIFA para anunciar o atleta. Abubakar no São Paulo, alguma chance? Rodrigo, o Abubakar é um dos vários jogadores livres no mercado, né? Essa lista tem jogadores de nome e tal. Acho bem pouco provável que exista tempo hábil e, mais do que isso, que o aspecto financeiro permita ao São Paulo fazer esse tipo de negócio. Só para lembrar que o Abubakar estava jogando na Turquia, não tinha um salário astronômico, mas certamente na casa de R$1 milhão por mês. Não boto muita fé nessa história, não. São Paulo está fazendo várias tentativas, né? São Paulo tentou Marcos Leonardo, que é torcedor do São Paulo, e não avançou. O São Paulo fez contato e ganhou, sim, de um cara chamado Marcelo Rian, que pertence ao time japonês chamado Sagan. O Sagan topava emprestá-lo, mas o FC Tóquio, para onde o Marcelo está emprestado, ele não topou acordo. Ele queria uma compensação financeira por parte do São Paulo. E aí, nessa sexta-feira, surgiu a especulação de que o Pedro Rocha, vocês lembram do Pedro Rocha, né? Passou por vários clubes, que o Pedro Rocha interessa ao São Paulo. De fato, houve uma consulta do São Paulo em relação ao Pedro Rocha. Só que o Remo, com quem ele tem contrato até dezembro, que paga R$400 mil por mês para ele, e tem no Pedro Rocha o seu principal jogador, o Remo quer uma compensação financeira para liberá-lo.
Marcos Braz está pedindo entre 2 e 3 milhões de reais. E o São Paulo alega que não vale a pena investir tudo isso no jogador de 30 anos de idade, cujo contrato se encerra em dezembro. Fala, Nicola, beleza? Beleza, e você? Atualiza sobre as dívidas do São Paulo. Marinax pode pagar alguma? Fala de possíveis sondagens de Lautaro Dias. LT, os representantes do Lautaro, que tem boa relação com o pessoal de São Paulo, eles ofereceram um jogador, mas a verdade é que o São Paulo não se empolgou com o Lautaro. São Paulo não vê no Lautaro, atacante do Cruzeiro, um centroavante que eles precisam, tá? Então, é por isso que essa história não avançou. Dá para dizer que ele está descartado? Não. Se eventualmente o São Paulo, diante de todas as tentativas, não chegar a um 9, pode acabar sobrando para o Lautaro. Se não, se o São Paulo quisesse, eu acho que o negócio talvez já tivesse andado, tá? Sobre Marinax. O Marinax, pela primeira vez, se pronunciou de forma pública, admitindo interesse em negociações com o São Paulo. Ele deu uma entrevista à TNT Sports em que ele fala o seguinte, abre aspas. Tá no vídeo de hoje de manhã, mas eu recupero aqui para vocês. Quer ver? Ó? Nós temos examinado vários clubes no Brasil. O que eu gostaria de fazer é ter participação nas categorias de base, nos talentos jovens. Estamos buscando unir forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, com o São Paulo. Aí o repórter ainda pergunta, mas é com o time de São Paulo ou com o São Paulo? Nós estamos interessados na categoria de base do São Paulo. Tivemos conversas em São Paulo e, como eu disse, não posso dar muitos detalhes agora, mas o Brasil é um país em que nós queremos investir. O São Paulo conseguiu, não dá para dizer que conseguiu aprovar, mas o São Paulo avançou ontem no Conselho de Administração um projeto de criação de um fundo específico para a Cotia, tá? Esse fundo pretende captar até 350 milhões de reais. O fundo, a Galápagos vai aportar nesse fundo 200 milhões de reais. E há a expectativa de que o Marinax aporte outros 150 milhões. Nicola, mas você não disse lá atrás que a ideia era que o Marinax colocasse 100 milhões de dólares ou 550 milhões? Sim. O acordo inicial previa que o São Paulo transformasse Cotia numa SAF e o Marinax se tornasse sócio do São Paulo. Essa operação não vingaria no Conselho Deliberativo. São Paulo precisaria da aprovação de 75% mais um dos votos dentro do Conselho Deliberativo por ser uma SAF. Com esse modelo que foi apresentado ontem ao Conselho de Administração, não há necessidade de aprovação de 75%. 50% mais um já é suficiente e o São Paulo está convencido de que esses 50% mais um são possíveis, tá? Sobre as dívidas do São Paulo, o São Paulo hoje tem dívidas próximas a 1 bilhão de reais. São Paulo não traz nem jogador de Série B, imagina de fora, escreve o Dom SPFC. É uma observação importante, o São Paulo tem sofrido até com atleta de Série B. O Pedro Rocha não foi contratado porque o Remo pediu entre 2 e 3 milhões de reais. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre centroavante no São Paulo? Sou seu fã. Obrigado, Domingos, pela mensagem, pela pergunta. O Marcelo Ria, que era alvo, não fechou porque o UFC Tóquio pediu uma compensação financeira. O Pedro Rocha não fechou porque o Remo pediu uma compensação financeira. Os caras estão analisando, estão estudando. Eles chegaram a pensar no Gustavo. Vocês vão lembrar dele. Gustavo foi um centroavante que no Corinthians foi muito mal, no Fortaleza foi bem, ele se mudou para o Xangai Port. Inclusive, fez muito gol às custas de assistências do Oscar, tá? Lá na China ele é tratado como um grande rei, mas no futebol brasileiro foi uma negação. E assim como nos outros casos, a questão financeira foi um impeditivo para que o Gustavo fosse contratado. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. Aí a gente vai ficando naquele ritmo, naquele pique, né? Que a gente fala realmente do São Paulo, o maior clube de todos os tempos. Se você ficou naquele pique, naquele ritmo, chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Ficaremos por aqui, sabadão hoje, né? Vamos enfrentar o Cruzeiro e amassar, claro, né? 2-0 meu palpite. Deixa aí no comentário o seu palpite também. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!